Você conhece alguém que diz: eu vou mudar, eu me arrependi, eu fiz tanta coisa de errado que eu poderia ter agido diferente, eu poderia ter pensado de uma outra forma, eu poderia ter outros comportamentos. A pessoa ela se arrepende, mas ela não muda. Ela reconhece os erros, mas ela não muda. Ela entende que ela precisa melhorar, mas ela não muda. Aquela pessoa que se arrepende, mas não muda os comportamentos. Você conhece alguém assim? Pois é, no processo de reconquista, na jornada de reconquista, é muito comum escutar pessoas dizendo assim: eu me arrependo de tudo que eu fiz. E aí você começa no processo ali da mentoria e você percebe que não, aquela pessoa ela se arrepende, mas ela não toma consciência do que ela fez, ela não toma consciência dos comportamentos que são errados e do que ela precisa melhorar. Ela simplesmente se arrepende porque foi descoberta, porque foi pego, porque o relacionamento chegou ao fim, mas ela não se arrependeu porque ela reconhece que aqueles comportamentos são errados, que aqueles comportamentos não são saudáveis para o relacionamento, que aqueles comportamentos podem levar o relacionamento ao fim. Ao contrário, ela simplesmente se arrepende porque foi descoberta em algum momento. Mas isso não significa que essa pessoa está se permitindo ao processo de mudança. E aí eu tenho um recado para ti. Para você que ainda não me segue, eu sou Caroline Lemos, psicóloga especialista em relacionamento e reconquista, e eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e já fazer parte dessa comunidade de leões e leoas que desejam viver um relacionamento saudável e duradouro. Para você que já está inscrito no canal, já aproveita e deixa o teu gostei para que esse conteúdo seja entregue a ainda mais pessoas que desejam reconquistar o amor das suas vidas ou construir um relacionamento saudável e duradouro. Quando eu falo dessa pessoa que se arrepende, mas não muda, isso é algo muito comum, tanto na mentoria, quanto no método, quanto no Instagram. São pessoas que elas falam verdadeiramente que elas se arrependem do que aconteceu, mas elas não conseguem entrar num processo de mudança. Por quê? Porque elas acreditam que o comportamento delas é muito difícil de ser mudado, é muito difícil de ser reconstruído, ou elas nem sequer percebem que aqueles comportamentos podem ter levado ao fim do relacionamento. Elas normalizam aqueles comportamentos ou simplesmente repetem os comportamentos sem nem perceber que elas estão errando diante do comportamento que elas estão tendo. São pessoas que elas prometem mudança, mudam por um tempo, mas depois voltam a repetir os mesmos erros. O que acontece dentro de um relacionamento? Quando você não tem um processo de mudança, a pessoa que está ali se relacionando com você, ela vai olhar para você e ela vai dizer: poxa, eu já falei sobre isso e essa pessoa não muda. Eu já pontuei isso que me incomoda e essa pessoa não muda. Ela muda por 1, 2, 3 meses quando eu ameaço terminar, quando eu brigo, quando eu provoco, mas ela não consegue manter uma constância no processo de mudança. É sinal que ela não presta atenção no que eu falo, é sinal que ela não se importa com o que eu sinto, é sinal que ela não valoriza quem eu sou. Então começa aí alguns comportamentos que é de desvalorização dessa pessoa. Essa pessoa começa a se sentir desvalorizado dentro do relacionamento. E quanto mais desvalorizada essa pessoa começa a se sentir no relacionamento, mais ela quer pular fora da relação, mais ela quer sair daquele lugar que é desconfortável. Então tem pessoas que elas reconhecem o erro, elas entendem que existe algo de errado ali por causa da reclamação da pessoa amada, por causa da insistência da pessoa amada naquele processo, ou até mesmo porque elas estão sendo forçadas de reconhecer que ali existe um erro devido ao fim do relacionamento, mas elas não conseguem processar esse erro, elas não conseguem compreender verdadeiramente quais são os comportamentos que precisam mudar. Um relacionamento ele chega ao fim não é da noite para o dia. Existe algo que você fez de errado para que essa relação chegasse ao fim. Existe algo que não estava conectado nesse relacionamento para que ele chegasse ao fim. E eu acho bem interessante que às vezes tem alguns mentorandos e até no método que chega e diz assim: não, mas o nosso relacionamento era tão perfeito que eu não sei por que chegou ao fim. Não existe relacionamento perfeito que você não entenda porque chegou ao fim. Tem um sentido daquela relação ter chegado ao fim. Você só vai precisar identificar o que levou esse relacionamento ao fim. Isso pode ser identificado através de
Quais eram as reclamações que essa pessoa tinha com frequência sobre os seus comportamentos? Quais eram os comportamentos que essa pessoa mais apontava e dizia que isso incomodava, que incomodava tal coisa, que tal situação deixava ela estressada, deixava ela triste? Quais eram as falas que geravam na outra pessoa tristeza, incômodo, uma sensação ruim, ou muitas vezes ansiedade, ou que essa pessoa acabava se afastando de você? Quando você falava ou quando você agia de determinada forma, isso gerava conflito entre vocês, isso gerava brigas, vocês não conseguiam ter uma relação ali saudável, porque todas as vezes que esse comportamento vinha à tona, tinha algo que desequilibrava ali esse relacionamento. Você vai simplesmente voltar ao teu relacionamento, entender como era no início da relação e como a relação ela foi mudando no decorrer do tempo. Quais foram os pontos que foram mudando dentro desse relacionamento? Quais foram os fatores que foram mexendo nessa relação, desde a comunicação, ao tempo de qualidade, a forma como você tratava, a expressão, as palavras. Você vai começar a observar o teu comportamento dentro desse relacionamento. Isso para as pessoas que desejam mudar, mas não conseguem enxergar ali, não conseguem compreender quais são os gatilhos que estão envolvendo ali esse relacionamento para que ele chegasse ao fim. Tem pessoas que elas não conseguem nem enxergar que elas precisam mudar. Alecrim dourado que nasceu num campo sem ser semeado. Por quê? Porque esse alecrim dourado, ele simplesmente olha, se percebe como uma pessoa perfeita, se percebe como uma pessoa que não tem nada para mudar, porque o relacionamento era perfeito, e simplesmente acredita que esse comportamento que ele tá tendo, ele vai poder continuar tranquilamente. Ou então ele diz assim, ah, Carol, eu vou mudar, mas eu vou mudar porque eu quero reconquistar essa pessoa. Mas eu não enxergo que eu preciso estar nesse lugar, até porque não combina comigo. Aquela pessoa que trai, mas porque perdeu, ela quer mudar o comportamento de traição, mas quando você pergunta, e aí, o que é traição para você? Ah, é algo normal, o que é que tem trair, o que é que tem estar com outra pessoa, o que é que tem mandar uma mensagem? Ela não consegue observar os erros. Essa tomada de consciência, ela é muito mais profunda, ela não é algo superficial e não é para o outro, é primeiro por você. Você precisa compreender que a tua mudança não é para o outro, é para você. O relacionamento ele vai funcionar se você estiver bem com quem você é, se você estiver conectado com quem você é, se você estiver conectado com seus valores, princípios e propósitos. Se aquela mudança que a outra pessoa traz, ela não é real para você, você não consegue perceber a necessidade dessa mudança, você não vai mudar. Você vai se arrepender porque você foi pego com a boca na botija. Você vai se arrepender porque você foi visto errando. Então você se arrepende, você tem um remorso ali por ter sido visto errando, mas você não se arrepende verdadeiramente a ponto de gerar uma transformação. É aquele pedido de desculpas da boca para fora porque quer fazer as pazes com a outra pessoa e não porque compreende verdadeiramente que o teu comportamento é um comportamento que não é saudável para o relacionamento. Então existem essas duas diferenças da pessoa que ela entende que ela errou, que ela compreende quais são os comportamentos dela, mas ela não sabe por onde começar a mudar, ou até ela não tem luz sobre os comportamentos e ela precisa identificar esses comportamentos. Então a gente trabalha com a identificação desses comportamentos, mas também existe aquela pessoa que nem imagina que está errando, que acha que está tudo bem, que está tudo correto. Quem é você nessa caixinha? A pessoa que precisa descobrir os erros ou a pessoa que nem imagina que está errando e acha que a relação simplesmente terminou porque tinha que terminar e acabou? Se você é a pessoa que quer descobrir os erros, faça uma linha do tempo do teu relacionamento. Comece a pontuar quais eram os momentos que a pessoa que você ama falava sobre aquilo, que a pessoa que você ama trazia pontos que incomodavam, traziam comportamentos que não eram saudáveis para o relacionamento. E aí você vai começar a tomar consciência desses comportamentos e começar a entender como mudar. Pode ser através de leitura de livros, pode ser através da terapia, pode ser através de mentoria, pode ser através do desenvolvimento pessoal. Você vai focar na mudança desses comportamentos que você acabou identificando e que você entende que são prejudiciais para o teu relacionamento, para a tua vida. Para a segunda pessoa, você primeiro precisa olhar e dizer assim, ó, eu não tô certo o tempo inteiro. Se a relação tá chegando ao fim, existe algo que tá levando essa relação ao fim, e não é o outro, porque essas pessoas que não conseguem reconhecer a tua mudança, ela reconhece ali que existe algo errado, mas com o passar do tempo ela diz assim, ah não, fulano é muito problemático, não, é culpa dela, é culpa dele, ah, ele é assim, então nem adianta eu mudar, porque nada vai melhorar, é por causa do comportamento dele. São pessoas que não conseguem enxergar os seus erros, elas simplesmente
simplesmente estão sempre responsabilizando as outras pessoas pelos seus comportamentos, pelas suas emoções. Não, eu fui grosseiro porque também é a forma como ele fala comigo, a forma como ela fala comigo. Então você é estúpido por causa disso. São pessoas que terceirizam a responsabilidade. Essas pessoas, elas têm muitas dificuldades em reconhecer qual a sua responsabilidade para o fim daquele relacionamento. E essa falta de responsabilidade, de reconhecer, de olhar para as suas responsabilidades e compreender o que precisa mudar, dificulta o processo de mudança. Então o arrependimento, ele existe porque existe uma consequência, mas não porque a pessoa realmente reconhece os seus erros. Por quê? Um pedido de desculpas e a prova de um arrependimento, ela vem com a mudança de comportamento. Se você pede desculpas e você não muda, você não reconheceu os comportamentos que você tinha. Você está simplesmente pedindo desculpas porque você quer evitar a repreensão que vem ali daquele comportamento teu. Então você pede desculpas, mas você continua tendo os mesmos comportamentos. Então o que é que você precisa fazer? Primeiro, assumir que você errou. Segundo, parar de terceirizar a culpa. Terceiro, você precisa tomar consciência dos comportamentos que não são saudáveis. Quarto, você precisa agora mesmo parar de olhar para outra pessoa como a responsável por tudo o que você faz. Você já é adulto, você já é crescido, você entende que as pessoas erram, você erra e você precisa começar a olhar para você verdadeiramente. Porque senão você vai se arrepender. E esse arrependimento não vai te levar à mudança. Por quê? Porque o arrependimento é para pedir desculpas, fazer as pazes e resolver o problema rápido, e não para mudar os comportamentos e mostrar verdadeiramente à pessoa que você ama que você se arrependeu. Então todo pedido de desculpas, ele vem especificamente acompanhado de um processo de mudança. Não adianta você reconhecer um erro, mas você não mudar. Você vai levar o seu relacionamento para o chão, se não já levou. Você vai levar a sua reconquista ao desastre. Porque todas as vezes que a pessoa voltar a se aproximar de você, ela vai perceber que você não muda, que vai dar 1 mês, 2 meses, você vai repetir os mesmos comportamentos, ou basta ela pisar no teu calcanhar, que você vai simplesmente agir da mesma forma que você agia antes. Então o processo de mudança, ele não tem que ser da boca para fora, ele tem que ser real, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser de forma intencional e estratégica. Se você tem dificuldade em trabalhar o teu processo de mudança, se você tem dificuldade em agir de forma intencional para chegar onde você deseja, busque ajuda, busque terapia, busque mentoria, trabalhe o seu desenvolvimento pessoal. Não adianta você insistir na jornada de reconquista se você não está trabalhando quem você é. Não adianta você insistir na jornada de reconquista se você continua repetindo os mesmos erros, criaturinha. Você vai acabar afastando essa pessoa que você ama, colocando ela para bem longe de você. Se você tem dificuldade nessa jornada, nós temos uma mentoria voltada para pessoas que querem reconquistar e desejam estar ao lado da pessoa amada, que é a reconquista definitiva. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa falar com a nossa equipe e entender como a mentoria de reconquista definitiva pode te ajudar nessa jornada. Além da mentoria, também temos o processo de terapia, que pode te ajudar nessa construção, nesse desenvolvimento pessoal, fazendo com que você se enxergue de uma forma diferente e olhe para você como você é verdadeiramente. Porque nada adianta você querer reconquistar sem um processo de mudança. Esse conteúdo te ajudou? Aproveita! Se inscreve no canal, ativa as notificações e já deixa o teu gostei. Se você conhece alguém que está passando por esse problema e você precisa ajudar essa pessoa, aproveita, envia esse vídeo para essa pessoa, você vai fazer a diferença na vida dela. É muito bom ter você aqui, é muito bom te ajudar nessa jornada e caminhar com você. Então, vamos juntos para mais uma jornada de reconquista, para mais um passo, para mais uma evolução, e agora uma evolução com mudança. Te desejo sucesso na sua jornada de reconquista e estarei aqui torcendo por você. Aproveita, quando reconquistar, volta e deixa nos comentários: Carol, consegui reconquistar. Vai ser um prazer poder comemorar essa vitória contigo. Se você tem dúvidas ou qualquer questionamento sobre reconquista, pode deixar nos comentários. Vai ser uma honra te responder e te ajudar nessa jornada. Vamos juntos e até o próximo vídeo.